pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Venho mais uma vez agora no projeto Anatomia Bíblica, né? Junto com o meu colega, o Juras Gol. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links das minhas redes sociais e também os links das redes sociais do Juras, tá? Antes de tudo, também pedir desculpas se eu falar algo errado, até mesmo porque eu não tenho verdade absoluta, né? Eu não sou o dono da razão. E também lembrando que você não é obrigado a concordar com 100% de livro nenhum. O importante é sempre você tirar o que é importante para si, tá? O que vale a pena, né? Desde o início de 2020, lá em janeiro, a gente tá, eu e o Juras, fazendo uma leitura conjunta, né, dos livros da Bíblia. Até então já foram dois, né, que foram Gênesis e Êxodo. E agora a gente vai dar um salto meio que temporal. Vamos sair do Velho Testamento e entrar no Novo Testamento com a leitura do livro de Hebreus, das cartas aos Hebreus, né? Então o livro da vez vai ser a carta aos Hebreus. O Juras escolheu 6 livros, eu escolhi 6. Então agora a gente vai partir um pouquinho mais pra frente, lá muitos anos depois de tudo que aconteceu lá na Antiguidade, e vamos ver o que acontece aqui nesse Novo Testamento. E que livro é esse, né? A Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é um dos 27 livros que compõem o Novo Testamento e é o único livro do Novo Testamento do qual não se conhece a verdadeira autoria dele. Então, assim, existem muitas teorias sobre quem escreveu. A principal delas é que seria o apóstolo Paulo, quem escreveu o livro de Hebreus, as Cartas aos Hebreus. Porém, não tem nenhuma comprovação, e enfim, que tenha sido ele. Inclusive, tem alguns teóricos, né, sei lá, alguns estudiosos da Bíblia que não acreditam por conta de várias características da escrita do apóstolo Paulo que não são encontradas nas Cartas aos Hebreus. Sabe, a respeito de quem escreveu as Cartas aos Hebreus, que foi um livro que foi escrito por volta de 65 depois de Cristo, e também que essa pessoa que escreveu a Carta aos Hebreus, ela não teve um contato direto com Jesus. Ela foi uma pessoa convertida pelos apóstolos. Outra informação também é que quem escreveu a Carta aos Hebreus era alguém que falava grego, né, e que tinha um profundo conhecimento do Velho Testamento, pois as Cartas aos Hebreus é o livro que mais menciona o Velho Testamento no Novo Testamento. A Carta aos Hebreus, ela não vai ter um enredo, nem personagens, vamos dizer assim, pois não é uma narrativa, né? A Carta aos Hebreus, ela foi escrita com o objetivo, né, para encorajar os judeus recém-convertidos ao cristianismo a manterem a sua fé em Jesus. Então, a Carta aos Hebreus, como o próprio nome diz, né, hebreus, judeus, enfim, esse livro ele foi escrito para que esses judeus recém-convertidos ao cristianismo mantessem sua fé nesse Jesus Cristo. O objetivo era, então, encorajar, né, essa aliança do povo hebreu com Jesus Cristo, inclusive aconselhando eles a, se fosse necessário, morrer, né, em nome de Jesus, que valeria a pena, pois Jesus era maior até então que os antigos profetas, como Moisés. O livro ele vai ser uma defesa final, vamos pensar assim, ao cristianismo. O tema central aqui é então a supremacia de Jesus. O autor vai dizer aqui que Jesus Cristo é, sim, o Filho de Deus e digno da nossa fé. Ele vai dizer aqui também que a vida, né, do fiel a Jesus tem que ser considerada um êxodo contínuo. Lembra-se, né? Vamos lá no vídeo sobre o livro de Êxodo, e que agora essa busca pela terra prometida já não é mais uma terra prometida como Canaã, como a terra que foi prometida, a terra pela qual os judeus, né, os hebreus saíram do Egito em busca, que ficaram 40 anos no deserto, um lugar terrestre. Já não é mais uma terra, um local na terra, e sim um local celestial. Então essa deve ser a busca do cristão. O autor também vai defender aqui a sua argumentação, comparando Jesus aos anjos, aos profetas, como Moisés, enfim, né, os antigos profetas, ao ministério sacerdotal, e ele vai dizer que Jesus ele é muito maior do que tudo isso. Então, assim, se um anjo ele já é puro, né, se os grandes profetas já foram grandes homens, e se esse ministério sacerdotal ele é algo divino, sagrado, Jesus ele é muito maior do que tudo isso. Então, vale muito mais a pena segui-lo. O livro também é o que tem mais evidências científicas, vamos pensar assim, que mais tem argumentos científicos, né, que seriam descobertos muitos anos depois, como por exemplo os átomos. Aqui em Hebreus
capítulo 11, perdão, que é o título assim: A Natureza da Fé e Exemplos de Fé tirados do Antigo Testamento. O autor vai dizer assim, olha só: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Bem, nesse texto aqui a gente vai ver que muitos anos depois iriam se descobrir então a existência, né, dos átomos. Toda a matéria é composta pelos átomos, né? Então tem muitos exemplos aqui, né, que o autor vai, para justificar a sua argumentação, ele vai dar algumas informações que futuramente iriam ser comprovadas pela ciência também. Ele vai dizer, né, que no passado, se Deus falou com os homens através dos profetas, agora ele já não fala através dos profetas, assim ele fala através do próprio Filho, que é Jesus. Basicamente, ele vai o tempo todo lembrando, né, os acontecimentos do Velho Testamento, né, e enfim, e sempre aconselhando esses judeus a manterem a sua fé em Jesus, independente do que fosse necessário, né, para não se desviarem, não desviarem seus caminhos. Então, na verdade, o autor desse livro ele vai ter uma conversa muito pessoal com o seu leitor. Ele vai dizer também, né, para comprovar essa sua argumentação, que os antigos profetas eles fizeram um bom trabalho, né, o trabalho de Deus, porém eles pereceram, né, porque eram mortais, vamos pensar assim. Mas Jesus não, Jesus ele permanece vivo e ele ressuscitou, né? Isso daí eu comprovo o quão Cristo é superior a tudo isso, aos anjos, aos antigos profetas e etc. Ele diz que no passado os antigos profetas tinham que fazer constantes oferendas, né, sacrifícios a Deus. Já Jesus não, Jesus realizou somente um sacrifício, que foi oferecer a si mesmo, né, e ele mora à destra do trono de Deus. Então, se no passado, né, as leis divinas foram escritas pela mão do homem, agora elas já não são escritas só pela mão do homem, né, com orientação divina, e sim escritas por Deus dentro do próprio indivíduo, né, dentro do próprio coração do indivíduo. Lembrando sempre também que ele vai, todo momento, aconselhando, né, informando que essa terra prometida já não é mais Canaã, já não é mais um espaço material, né, aqui na terra, e sim que é um local celestial que nos aguarda no além, né, depois dessa vida. Ele também vai falar um pouquinho aqui, bem rápido, sobre a volta de Cristo, né, sobre essa segunda volta. Tem uma comparação que ele faz aqui sobre com Deus, né, e o Pai homem, né, o Pai humano. E ele fala aqui, né, que o Deus ele corrige. Quão bom é você ser corrigido por Deus, porque isso mostra que Deus está se importando com você. E se um pai, né, que é terreno, ele, por mais que cause tristeza corrigir um filho, mas aquilo produz aquela tristeza momentânea, produz bons frutos no futuro, a mesma coisa é a palavra de Deus. A mesma coisa é a correção divina. Para encerrar, ele tem um capítulo aqui no capítulo 11 mesmo, né, que ele continua naquele ponto que eu tinha parado. Ele vai dando ali exemplos, né, o que eu achei muito curioso nesse livro é isso. Ele não só parece ser um cara sensato, assim. Ele está aconselhando, né, os novos hebreus, judeus, os novos cristãos, na verdade, quer dizer, a seguir, para manter essa fé em Cristo, mas dando exemplos, né, para manter a sua argumentação coerente. Então ele fala assim, olha: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e pela salvação de sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como na terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, portanto, teve por fiel aquele que ele tinha prometido. Aí ele continua, né? Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei.
Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Bem, assim, né, quando eu achei de todos eles, assim, do meu ponto de vista, foi o mais esteticamente, né, literariamente falando, bonito até então. De todos foi o que eu mais gostei. Diferente dos outros, né, que eu fiquei falando meia hora, 20 minutos, enfim, esse aqui não tenho na verdade muito o que falar, porque o próprio livro em si ele é muito pequeno, né, tanto que você lê ele em um dia, 2 dias você acaba com ele. Você acaba a leitura, na verdade, né, mas é um livro muito interessante, é legal ver, por mais que não seja a minha religião, enfim, mas é interessante você ver o como a fé ela é bonita, assim, o como alguém movido pela fé, a fé ela dá um ânimo, né? Ela dá uma motivação, enfim, e isso fica muito claro aqui no livro de Hebreus. Bem, então já foram 3, né, as 3 leituras que foram feitas até agora do projeto Anatomia Bíblica. Hoje também saiu, né, a resenha do Juras Gol. Vai estar embaixo na descrição, dá uma olhada lá também, é sempre bom. E diferente de mim, o Juras tem mais paciência, ele deixou os comentários abertos, então vocês podem comentar e vejam, dão a opinião de vocês. Lembrando que ninguém, tá, gente, tem razão sobre tudo, então assim, não venham com as suas opiniões religiosas super bem formadas, né, querendo impor a sua fé aos demais, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau.